Boa tarde, Gilmar de Jandira. Pastor César, me tira uma dúvida. Por que falam que os reis magos eram 3? Por causa da quantidade de presentes? Valeu. Ora, quem vai? Eu vou. Eles eram reis... Não, eles não eram reis e não eram 3. Então isso daí foi uma questão da tradição católica. Se você foi católico um dia, você teve um presépio na sua casa. E o menino Jesus dentro de um cestinho bem bonitinho ali, com os animais e tudo mais. Então o que a Bíblia diz era que eram magos e não eram reis. E provavelmente não eram 3, porque quando eles chegaram na cidade houve um alvoroço. Então provavelmente eles tenham vindo numa comitiva bem maior. A relação dos presentes foram 3, nada tem a ver com o número de pessoas. Então, tá aí a explicação. E tem na tradição até os nomes que eu não vou lembrar. Baltazar, Belchior e Baltazar. Belchior e Belchior e Baltazar, né? O outro era... Eu não vou lembrar. Não, inclusive tinha também um com a pele escura no meio deles também. Acho que era o Baltazar. E os testemunhos de Jeová ainda diz que é amaldiçoado. Tem que lembrar agora. São 3. Gaspar, Belchior e Baltazar. Isso. Beleza. Bom, o que o Dr. Helder falou aqui sobre o presépio é verdade. Mas se você nunca foi católico, fica tranquilo, que as igrejas evangélicas agora também fazem presépio. Então daqui a pouquinho você vai ver na sua igreja. Porque... Presépio? Agora, Opa! Você não passaram lá avisando? a palavra lá é mago, né? Magui. Magui. Que é a palavra usada para mágico, para mago. Exatamente. E os testemunhos de Jeová... E pela orientação vieram da Pérsia. Né? Isso. Provavelmente. É o mesmo nome que aparece na Septuaginta para os feiticeiros lá do Egito, lá, que contenderam com Moisés. Aliás, só para o pessoal que não sabe saber, né? E quem dominava as ciências, principalmente a astronomia / astrologia, ou melhor, astrologia / astronomia, esses eram os mestres, então esses eram os magos. Então eles são homens que entendem que eram envolvidos com esse tipo de arte também, porque fazia parte da alta cultura da época. Você ia falar, pastor Vanderlei? Os testemunhos de Jeová dizem que esses homens eram amaldiçoados, era isso, aquilo, mas o texto de Mateus 2 diz que vieram adorar, uma boa coisa, né? Ainda dar presente, como o texto coloca. Agora, quando eu falei sobre a questão da igreja evangélica, é que eu fiz aqui uma brincadeira, não é toda igreja, né? E eu participo de uma igreja que não tem presépio. Mas as igrejas, hoje, muitas delas estão aderindo à festa natalina com os adereços do Natal pagão. Então, eu tô falando isso agora, salva essa data aí. Hoje é dia 5 de novembro de 2024. Eu tô falando porque daqui um mês, daqui 30 dias, 40 dias, vão ter árvores de Natal em igrejas evangélicas, com embaixo das árvores os presentes, todo o esqueminha.